Shabbat Shalom a todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar a Parashá de número 13. Nós vamos iniciar o livro de Shemot em hebraico, que literalmente significa nomes. Esse é o nome em hebraico do segundo livro da Bíblia, Shemot, nomes. Por causa da tradução para o grego, Septuaginta, os tradutores colocaram o nome desse livro de Êxodos. E é por isso que na tradução para o português nós temos esse nome do livro Êxodo. E por que os tradutores colocaram o nome de Êxodo? Porque esse livro, o ápice, o clímax desse livro é o quê? É a saída do povo de Israel do Egito. Por isso que eles colocaram o nome desse livro de Êxodos, porque o ponto máximo áureo desse livro é a libertação do povo de Israel. É a saída do povo de Israel do Egito. E como nós havíamos compartilhado no grupo, o segundo livro da Bíblia, por que ele é importante para nós estudarmos? Porque o livro de Shemot, o livro do Êxodo, ele vai nos narrar a identidade do povo de Deus. Por que eu digo isso? Como eu disse, em hebraico, esse livro se chama Shemot, que significa nomes. E nome na Bíblia, nós já aprendemos, nome da Bíblia fala de identidade, daquilo que a pessoa é, daquilo que a pessoa vai ser. Então, esse segundo livro da Bíblia, ele vai falar da nossa identidade espiritual. Por isso que é importante estudar o livro de Shemot, o livro de nomes. E é interessante porque quando nós estudamos as Sagradas Escrituras no seu contexto original, nós aprendemos, nós ampliamos o nosso saber, o nosso conhecimento e, consequentemente, a nossa espiritualidade. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, em hebraico, ele se chama Bereshit, que significa no princípio, ou em um princípio, ou por meio de um princípio. Não foge muito do que nós temos em português, que é Gênesis. Gênesis significa também princípio. O segundo livro da Bíblia, nós já temos uma diferença, porque em grego, na Vulgata Latina, na própria versão em português, nós temos Êxodo, que significa saída, mas em hebraico é Shemot, que significa nomes. E o segredo para nós até mesmo lembrarmos o nome em hebraico desses livros é nós atentarmos para o primeiro versículo. Sempre no primeiro versículo, os judeus extraíram o nome do livro. Porque como que começa o livro de Gênesis? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí eles foram e colocaram, princípio, Bereshit. No segundo livro da Bíblia,
começa assim: estes são os nomes dos filhos de Israel. Então, nomes é Shemot. Por isso que eles colocaram o nome do segundo livro da Bíblia como Shemot, como nomes. Porque o livro de Êxodo começa: estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Então, o segundo livro da Bíblia se chama Nomes. E o terceiro livro da Bíblia, nós temos, na nossa versão em português, Levíticos, né? Por quê? Porque esse livro, ele é um tratado para a tribo de Levi, principalmente, né? Vai focar muito na tribo de Levi, que são aqueles que servem no tabernáculo. É a tribo que vai dar origem ao sacerdote segundo a ordem de Arão. Por isso que os tradutores para o grego da Septuaginta colocaram o nome de Levíticos, mas em original hebraico, se você for lá no primeiro versículo, você vai aprender o nome dele. Começa assim Levítico: e Adonai chamou Moisés e falou desde a tenda do encontro. Ele disse. Então, em hebraico, esse livro se chama Vaikra. Então, o terceiro livro da Bíblia se chama em hebraico Vaikra, que significa e chamou. Porque o primeiro versículo da Bíblia é: e Adonai chamou a Moisés. Então, o terceiro livro da Bíblia significa e chamou, ou seja, o terceiro livro da Bíblia é para os chamados. Eu sempre costumo dizer isso. O quarto livro da Bíblia, nós temos também uma diferença interessante do hebraico para o grego. Nós chegamos na língua portuguesa, o quarto livro da Bíblia se chama Números. Por quê? Porque esse livro, se você ler o primeiro capítulo, o segundo capítulo, você vai entender por que esse livro se chama Números. Por quê? Porque narra a contagem ali dos israelitas. Então, os tradutores para a Septuaginta, depois veio para o português, colocou o quarto nome do livro da Bíblia de Números. Porque há uma contagem do povo de Israel. Há toda uma contagem nesse livro. Mas em hebraico a gente amplia o contexto do livro e o saber desse livro. O primeiro versículo da Bíblia, no livro de Números, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Adonai falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano após a saída do Egito. Ele disse. Então, de novo, Adonai falou a Moisés no deserto. Então, o quarto livro da Bíblia, em hebraico, ele não se chama Números. Em hebraico, ele se chama Bemidbar ou Bamidbar, que significa no deserto. Por quê? E é interessante, porque esse quarto livro, ele vai narrar o povo de Israel no deserto, enquanto eles estavam no deserto. Então é muito interessante. Gênesis vai narrar o princípio de tudo. Êxodo vai narrar o povo de Israel no Egito, a sua saída do Egito. Levítico vai focar nas leis dos levitas, dos sacerdotes, nas leis de santidade, dos chamados de Deus. Quarto livro, Bemidbar, no deserto, que vai narrar a vida do povo de Israel no deserto. Então, é muito interessante. E o quinto livro da Bíblia, nós temos como Deuteronômio. Deuteronômios significa literalmente repetição da lei. Mas, quando
você compara Deuteronômio com as leis que já foram dadas nos outros livros, você vai ver que não é necessariamente uma repetição. Por exemplo, pegue os 10 mandamentos de Êxodo 20 e compare com Deuteronômio capítulo 5, que, entre aspas, é a repetição dos 10 mandamentos. Você vai ver que há diferença dos 10 mandamentos de Êxodo para os 10 mandamentos de Deuteronômio. Então, na verdade, é a lei de Deus, ela sendo aplicada de uma forma diferente. Eu sempre friso isso. Por quê? Êxodo 20, Deus deu os 10 mandamentos para um povo que estava saindo do Egito. Deuteronômio 5, Deus está dando os 10 mandamentos para um povo que vai entrar na terra de Canaã. É uma outra geração, é um outro público, é um outro contingente de pessoas. E aí é a mesma lei, mas ela aplicada de uma forma diferente. É o que nós temos hoje também. A aplicação que nós fazemos da lei é a mesma. Né? É a mesma lei, mas a aplicação que nós fazemos dela, dos mandamentos, é de uma forma diferente. É aquilo que eu ensinei na terça-feira, que o que Yeshua veio trazer é um judaísmo transcultural. É um judaísmo para todos os povos, que hoje é chamado de cristianismo. Mas, para a gente finalizar aqui os nomes dos livros, então nós temos Deuteronômio em português, que significa repetição da lei, né? Deutero é repetição, nomos é lei, é repetição da lei. Só que em hebraico, Deuteronômio 1:1 diz assim: estas são as palavras faladas por Adonai a todo o povo de Israel no lado mais distante do rio Jordão. Ou seja, como é que começa este livro? Estas são as palavras faladas pelo Senhor a todo Israel. Então esse livro, o 5º livro da Bíblia em hebraico, ele se chama Palavras, em hebraico Devarim, que significa palavras, e é totalmente diferente do que repetição da lei. E esse livro é simplesmente fantástico. Mas, como foi dito, nós estamos hoje iniciando o 2º livro da Bíblia, o livro de Shemot, que significa nomes, porque assim ele começa. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. E é interessante, porque o Eterno, e nós vamos aprender isso também quando nós estudarmos o livro de Bemidbar, de Números, que o Eterno, ele conta pelo nome. Por exemplo, como é que você chama? Ah, Wesley. Aí, você é contado pelo seu nome. Isso traz um ensino para a gente. Aí eu sei, é o Alisson. Beleza, o Alisson. Segundo aqui. E assim vai sendo feita a contagem pelo nome. Porque quando você conta pelo nome, isso fala de individualidade. Deus nos trata de forma individual. Quando eu uso só número, aí já é uma contagem mais artificial, vamos dizer assim. Não tem aquela particularidade, essa individualidade. E Deus, ele sempre contou pelos nomes. A contagem que Deus fazia do povo, ele contava a partir dos nomes. As pessoas iam dando nomes e eles faziam a contagem pelo nome. Por quê? Porque nome fala de personalidade, nome fala de individualidade. E Deus nos trata de forma individual. Deus não nos trata de forma fria, como números. Igual hoje nós temos, né? Nós também temos a nossa contagem por números. Qual que é o seu CPF? Ah, o Wesley morreu, dá baixa no CPF dele aí. Pronto, número. Né? Nós costumamos dizer, para a empresa, às vezes, nós somos o quê? Número. Ah, morreu, tadinho. Manda só um buquê de flor, manda só
como é que chama aquele negócio que manda lá? Uma coroa de flores e pronto. E põe outro no lugar aí e vamos seguir aí o fluxo. Não pode parar. Mas Deus não é assim. Deus não nos enxerga como números. Deus nos enxerga como pessoas, como personalidades. Deus nos enxerga na nossa individualidade. Ok? Então, por isso que esse livro se chama Nomes. Então, vamos aprofundar no livro de Êxodo. Hoje nós vamos estudar e vamos focar no capítulo 1 de Shemot de Êxodo. Hoje nós vamos trabalhar com um tema interessante e ao mesmo polêmico, né? Porque hoje em dia não se pode falar muita coisa. Nós colocamos o tema a solução final. E para aqueles que estudaram história no ensino médio, estudaram sobre a Segunda Guerra Mundial. E essa expressão foi usada por Hitler na Alemanha nazista para exterminar os judeus. Então, o extermínio, o intento de Hitler e do nazismo para exterminar os judeus ficou conhecido como a solução final. Só que quando você lê Êxodo, capítulo 1, você vai ver que na história do povo de Israel já houve uma solução final. E uma delas está aqui no livro de Êxodo. Então, Êxodo, capítulo 1, eu chamaria de a solução final egípcia. Por quê? Porque quando você pega as estratégias que Hitler utilizou para implantar o nazismo e para pôr em prática a solução final, que era o extermínio de todo judeu, você vai ver que até parece que ele copiou, ou pode ser que ele tenha copiado, de Êxodo capítulo 1, aquilo que Faraó fez ao povo de Israel no Egito. E é interessante, irmãos, antes da gente entrar, nós temos aplicado um termo nos nossos estudos. Em hebraico, né? Masé Avot Siman Libanim, que significa os feitos dos pais são um sinal para os filhos. Masé Avot Siman Libanim. Os feitos dos pais são um sinal para os filhos. Nós aprendemos isso muito no livro de Gênesis, que é o quê? Aquilo que aconteceu com os patriarcas aconteceu e veio a acontecer com o povo de Israel. Então, por isso que os rabinos, eles estudam a vida dos patriarcas, porque eles sabem, aquilo que aconteceu com os patriarcas aconteceu, acontece e vai acontecer com o povo de Israel. Outra coisa interessante é aquilo que aconteceu ao povo de Israel veio a acontecer com o Messias também. Então, há um paralelo entre aquilo que aconteceu com o povo de Israel e aquilo que aconteceu com o Messias.
Há um outro paralelo também, muito interessante. Quando você estuda o Êxodo, é importante. Por que o Êxodo, estudar o Êxodo, fala da nossa identidade? Principalmente os escritos do apóstolo Paulo, ele se inspirou na festa da Páscoa, da saída do povo de Israel do Egito, com a celebração da Páscoa. Principalmente o apóstolo Paulo. Então, quando nós entendemos a saída do Egito, a celebração da Páscoa, nós vamos entender os escritos do Novo Testamento. Outro paralelo muito importante, nós vamos aprender isso, existe um paralelo tremendo entre as pragas que aconteceram no Egito. Quando você vai ler o Apocalipse, há elas lá. Então, se eu não estou enganado agora, me parece que das 10 pragas que são encontradas em Êxodo, 7 delas são encontradas no livro do Apocalipse. Ou seja, aquilo que Deus derramou de forma local, por exemplo, ele realizou, nós vamos relembrar isso, que na Bíblia é chamado de maravilhas, 10 maravilhas, né? Os egípcios que chamaram de pragas. E a gente usa só porque já virou senso comum, então a gente chama de 10 pragas do Egito. Mas na Bíblia está as 10 maravilhas. Deus se manifestou de forma maravilhosa ali no Egito. Por quê? Cada daquelas maravilhas que ele manifestou, ele infligia juízo contra uma divindade do Egito. Então era uma guerra espiritual. Era ele imprimindo juízo contra uma divindade egípcia, mostrando: vocês servem o Deus sapo? Aí, ó, tome sapo, tome rã. Né? Vocês não servem ele, clame ele agora, para ver se ele vai solucionar. E por aí vai. Né? Então, aquilo que Deus derramou de forma local no Egito, agora, no final dos tempos, ele vai derramar de forma global, de forma mundial. De forma mundial. E isso não é nada de outro mundo, não. Por quê? Também. Por exemplo, as pandemias que nós tivemos, elas sempre foram locais. Estava escutando essa semana, falando sobre pandemia. As outras pandemias, elas foram mais locais. A peste negra, ela girou praticamente ali na Europa. Só que o coronavírus, ele foi o quê? Global. Ele pegou o mundo inteiro. Por quê? Porque hoje o mundo está globalizado. Então, de novo, aquilo que Deus aplicou sobre o Egito pagão de forma local, ele vai derramar agora de forma global sobre o mundo inteiro. Então, as mesmas pragas que a gente encontra no Egito é aquilo que nós encontramos no livro do Apocalipse. Você quer aprender sobre Apocalipse? Estude o livro de Êxodo. Há muitos paralelos, né? Há muitos paralelos. Então, a Bíblia, ela é cheia de paralelos. Então, por isso que os rabinos, ao estudar os patriarcas, ao estudar o povo de Israel, é por isso que hoje os rabinos, eles vão falar que Isaías 53 não é sobre o servo sofredor, não é sobre o Messias, é sobre o povo de Israel. E eles falam isso e vão achar algumas bases, por quê? Por causa dessa expressão, Maaseh Avot Siman Libanim. Os feitos dos pais são um sinal para os filhos. Então, aquilo que aconteceu no Israel passado é um sinal para o Israel presente, para o Israel futuro. E não só para o povo de Israel. É também um sinal para nós. É um aviso também para nós. É aquilo que eu sempre tenho frisado aqui.
por que que nós estudamos a Paraxá, as Parashot? Por que que nós estudamos uma Paraxá todo Shabat, todo sábado? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, ele vai nos trazer esse alerta. Olha, a Bíblia, aquilo que aconteceu com o povo de Israel, é uma advertência para vocês. Para quê? Para que vocês não caiam nos mesmos erros. Essa é uma advertência para vocês que vivem os últimos dias. Então, para a gente não ficar assustado, né? Quando manifestar o anticristo, né? Quando o sistema do anticristo já tiver de forma declarada acontecendo, a gente já vai saber o que está acontecendo, por quê, quando, como, nós já vamos ter conhecimento. Abra lá a sua Bíblia em 1 Coríntios 10. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que Paulo diz. Por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com os nossos pais. Todos eles foram guiados pela coluna de nuvem e todos passaram através do mar. Então, Paulo está escrevendo, eu não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com os nossos antepassados. Então, se atente a isso. Versículo 6 agora. No entanto, todas essas coisas foram acontecimentos históricos, prefigurativos, como aviso para não colocarmos o coração nas coisas más, como eles fizeram. Então, na expressão aqui, na versão do doutor David Stern, está: foram acontecimentos históricos, porém prefigurativos. Como é que está na versão João Ferreira de Almeida, aí, versículo 6? Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não comecemos as coisas más, como eles pensaram. Então, são exemplos para nós. Então, aquilo que nós estudamos, por que nós estamos estudando coisas que já passou? Porque são exemplos para nós. Há uma aplicação pessoal para nós. E aí, para a gente fechar, o versículo 11. Olha o que diz. Essas coisas aconteceram a eles como prefigurações históricas e foram escritas como advertência para nós que vivemos no Harit Hayamim, nos últimos dias. Como é que está aí na João Ferreira de Almeida? Uhum. Essas coisas eles sobrevieram como exemplos do conhecimento para a advertência nossa, e nós outros sobrevivemos muitos séculos em chegar. Olha só. Então, de novo, na João Ferreira de Almeida diz, olha, isso são exemplos para nós, e serve como advertência para nós que estamos vivendo os últimos dias. Então, quando nós estudamos as porções, parece que é retroceder, parece que é algo arcaico, antigo, ultrapassado, obsoleto. Não. Pelo contrário, quando nós estudamos algo que já aconteceu, nós estamos nos preparando para o presente, já serve como advertência agora, e está nos preparando para o futuro, para aquilo que ainda vai acontecer. Repito, está tão atual como nunca. Aquilo que aconteceu de forma local no Egito, vai acontecer agora de forma global.
Ok? Então, por que nós estudamos a Parashot? 1 Coríntios, capítulo 10. Está aqui o porquê. Está aqui o porquê o povo de Israel também estuda todo sábado cada porção. Porque é algo profético. Mas ok. Falando de paralelos, aquilo que aconteceu com o povo de Israel aconteceu também com o Messias. Exemplo. O povo de Israel, né, estava vivendo ali, Jacó com a sua família, com a sua tribo, estava vivendo na terra de Canaã. Eles tiveram que, por causa da fome, descer ao Egito. Depois que eles descem do Egito, Deus os chama para sair do Egito. A mesma coisa aconteceu com o Messias. Olha lá, anote aí, Mateus capítulo 2, versículo 15. É cheio de paralelos. 2,15. Mateus capítulo 2, versículo 15. Olha só, onde permaneceu até Herodes morrer. Isto aconteceu para cumprir o que o Senhor disse por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Isso é uma profecia que está lá em Oséias 11:1. Então, está vendo? Aquilo que aconteceu com o povo de Israel, aconteceu com o Messias. Outro paralelo. Mateus, capítulo 3, versículo 13. Oséias 11:1. Mateus, capítulo 3, versículo 13. Então, Yeshua veio da Galileia ao Jordão para receber a imersão de João. João, porém, tentou impedi-lo. Você vem até mim, eu preciso ser imerso por você. Entretanto, Yeshua lhe disse: deixe assim por enquanto, porque devemos realizar tudo o que a justiça exige. Então, João concordou. O que Yeshua... O que é isso aqui? Yeshua passando o quê? Pelas águas. Yeshua sendo batizado. Yeshua precisava de passar pelas águas, porque o que simbolizava a água? O novo nascimento. O que simbolizava a água? O perdão dos pecados. Yeshua não tinha pecado. Mas ele fez o quê? Como aquilo que nós lemos aí em 1 Coríntios 10, aí, exemplo. Ele deu como exemplo. Para quê? Assim como o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, e aí 1 Coríntios 10, 6, diz, Paulo está dizendo, assim como vocês foram batizados, o povo de Israel também foi passando pelo Mar Vermelho. Então, olha o paralelo aí. A passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho foi o batismo deles. Eles estavam no Egito, símbolo do mundo, símbolo do pecado. Eles saem do Egito e passam pelas águas, ou seja, passam pelo Mar Vermelho e vão a caminho à terra de Canaã, a terra prometida. Então, Yeshua, da mesma forma, ele, para cumprir o paralelo, ele passa pelas águas, sem precisar. Mas como ele disse que para que se cumpra a justiça de Deus. Então, os paralelos são tremendos. Ainda em Mateus, é interessante, Mateus vai seguir vários paralelos. Não é à toa que Mateus ele é conhecido como o Evangelho dos Judeus, o Evangelho dos Hebreus. Porque Mateus escreve para o povo judeu, para o povo de Israel. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: então, o Espírito levou Yeshua ao deserto para ser tentado pelo adversário. Depois de Yeshua ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Ou seja, assim como o povo de Israel
Estava no Egito, Yeshua estava no Egito. Ele foi chamado de onde? Do Egito. Ele passa por onde? Pelas águas, pelo batismo. Após ele passar pelas águas, ele é conduzido aonde? Para o deserto. Para ser tentado quantos dias? 40 dias. Alguma semelhança? O povo de Israel sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, fica 40 anos no deserto para ser tentado, para ser testado. Por quê? Deus só aprova aquele que ele testa. Não é só a escola. Nós temos a escola, nós temos a escola da vida, e Deus também testa, nos prova. Para quê? Para que você seja de fato aprovado. Nós passamos pela vida de Abraão. Abraão passou por 10 testes. Nós estudamos aqui. Ele foi testado 10 vezes. Gênesis 22 é o último teste, que é o sacrifício de Isaac. Deus testa para ver o quê? Qual que é a real intenção do seu coração. Deus não chama filhos e discípulos à toa, não. Ah, vem e me segue. Beleza, vem e me segue, mas agora vamos ver se realmente é isso que você quer. Então, aqui no Ocidente a gente não tem muito isso, mas no Oriente é assim. Por exemplo, o irmão chega, eu quero seguir Yeshua. Ah, filho, faz isso não. Olha só, você vai ter que deixar de se embriagar. Tem certeza? Ou você vai ter que deixar de ir para balada. Você vai ter que ter uma mulher só, cara. Você tem certeza que você vai ter que ficar casado pro resto da sua vida? É isso mesmo que você quer para sua vida? Você é doido. Ao invés de ele estimular, não, filho, vem. Não, faz isso não. Faz isso não. Pensa direito. Ele não estimula, ele desestimula. Fala, não, para ver se... Por quê? Porque quando a pessoa quer mesmo, não, é isso que eu quero. Não, não tem problema, é isso que eu quero. É o certo? É. Não, então é isso que eu quero. Eu vou até o final, eu pago o preço e tal. É assim que funciona muito no Oriente Médio, né? Quem fez artes espaciais aí com o pastor Wagner sabe muito bem do que eu estou falando. Ele passou por esse teste aí, ele pode testemunhar. Mas então, olha só, assim como o povo de Israel passa pelas águas e é conduzido ao deserto para ser testado, Yeshua passa pelas águas do Rio Jordão, passa pelo batismo, ele é conduzido ao deserto para ser testado durante 40 dias. Israel 40 anos, Yeshua 40 dias. E depois, né? Ele fica 40 dias e 40 noites sem comer e beber. Quantos dias que Moisés ficou sem comer e sem beber para receber as tábuas da lei? 40 dias e 40 noites. E aí, quer mais um paralelo? Mateus capítulo 5. Você vai ver que Mateus vai jogando os paralelos. Mateus capítulo 5 diz assim, vendo as multidões, Yeshua subiu ao monte. Moisés subiu aonde para receber as tábuas? Ao monte. Yeshua sobe ao monte. Depois de 40 dias e 40 noites jejuando. Depois de se assentar, os talmidim se aproximaram dele. E ele começou a falar. Isto é o que lhes ensinou. E aí, o que Yeshua dá aqui em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7? Nós temos um sermão aí, famoso, o Sermão das Bem-aventuranças, ou conhecido como Sermão do Monte. E o que é o Sermão do Monte? É a Torá, não de Moisés, não é a lei de Moisés, é a lei do Messias, é a Torá do Messias, é os mandamentos de Deus sendo aplicados, são os mesmos mandamentos, porém sendo aplicados pelo Messias. Está aqui a Torá do Messias, aqui, ó, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então a semelhança de Moisés que sobe ao monte, fica lá 40 dias e 40 noites para poder dar os 10 mandamentos ao povo de Israel. Yeshua sobe ao monte
e dá ao povo de Israel não a Torá de Moisés, mas a sua própria Torá, a Torá do Messias. Ou seja, irmãos, nós pegamos aqui só os primeiros 5 capítulos de Mateus e nós vimos vários paralelos entre o Messias e o povo de Israel. Então, a Bíblia, ela é cheia de paralelos. E quando a gente estuda ela na ótica judaica, nós podemos ver, entender, compreender essa expressão hebraica, judaica, de Maaseh Avot Siman Levanim. Os feitos dos pais são um sinal para os filhos. Então, como nós estamos falando de paralelo, vamos para Êxodo capítulo 1, e vamos ver um paralelo muito interessante, e agora um paralelo histórico. Porque aquilo que aquilo que Faraó fez ao povo de Israel no Egito, foi aquilo que Hitler tentou fazer com o povo de Israel na Alemanha nazista. Ok? Então, Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, versículo 8. Vamos estudar a partir do versículo 8. Diz assim: então subiu um novo rei no Egito. Ele não sabia nada a respeito de José. E disse a seu povo, disse aos egípcios: vejam, os descendentes de Israel tornaram-se um povo muito numeroso e poderoso para nós. Versículo 10. Vejam, usemos de sabedoria, olha só, usemos de sabedoria para lidar com eles. De outro modo, eles continuarão a multiplicar-se. E em caso de guerra, eles podem aliar-se a nossos inimigos, lutar contra nós e deixar a terra de uma vez. Esse finalzinho do versículo 10 me chamou muita atenção. E deixar a terra de uma vez. Ou seja, o faraó já não queria que o povo de Israel saísse. Eles já não tinham tanta liberdade como eles achavam que tinham. E aí, vamos para os paralelos. O versículo 7 diz assim, olha, os descendentes de Israel foram férteis, aumentaram muito em número, multiplicaram-se e cresceram poderosamente. A terra encheu-se deles. Aí nos diz o comentário rabínico, eles trataram o povo de Israel com tanta tolerância e benevolência que eles o quê? Se multiplicaram. O povo de Israel começou o quê? Aqui, vários adjetivos aqui. Eles aumentaram em número, multiplicaram-se, cresceram poderosamente, encheram a terra. Isso fala de prosperidade. Começaram o quê? A alcançar destaque na sociedade. Só que interessante. A capacidade e a riqueza do povo de Israel começaram a chamar a atenção dos egípcios. E isso não é novo. Isso não é novo.
E aqui eu quero fazer um paralelo. Não só aconteceu na Alemanha nazista, aconteceu também na Espanha e em Portugal. O povo de Israel, eles prosperaram tanto que começaram a ocupar alguns cargos, né, da nobreza. E aí começou a incomodar. Não, esse povo não é daqui, não pertence a essa terra. E aí trouxe uma preocupação política e econômica. Anote aí, Faraó teve uma preocupação política e econômica. Por que esse paralelo é importante? Porque esse paralelo vai ser aplicado contra nós. Então, a capacidade econômica dos judeus começaram a incomodar. E isso aconteceu na época da Inquisição também. O que gerou a Inquisição? Inveja. Foi questão política, foi questão econômica. Esses judeus aqui não são espanhóis, não são portugueses, não são dessa terra, e estão ocupando os melhores cargos aqui. Não faz sentido esse povo. Vamos confiscar os seus bens. E é o que eles instauraram? Instauraram a Santa Inquisição. O simples fato de alguém delatar o outro já fazia com que os seus bens fossem confiscados, independente dele ser condenado ou não. Independente de ser praticante de judaísmo ou não. Então, foi uma questão política, foi uma questão econômica. Tanto que, qual foi o erro da Espanha que Portugal não repetiu? A Espanha já expulsou os judeus. E aí quebrou a economia espanhola. Por quê? Quem que eram os professores das universidades? Quem eram os médicos? Quem eram os juristas? Foram embora quando foi expulso. E aí, a economia cai. Aí Portugal fez uma estratégia diferente. Não vamos expulsar os judeus, não. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar em cristãos. E aí os batizaram à força e os cristianizaram à força. Para não ter que expulsá-los. Mas aqueles que ainda insistiam em permanecer assim, tiveram uma data limite para sair de Portugal. Mas aí já não foi um êxodo tão grande quanto o da Espanha, que arrebentou a economia da Espanha na época. Apesar de que os que saíram também prejudicaram e muito a economia portuguesa. Então, há um risco também aqui. O povo de Israel, toda vez que ele está na diáspora, porque eles estão no Egito, estão fora da terra deles, toda vez que o povo de Israel está fora e que prospera, enriquece e acomoda, vem sobre eles juízo também. Por quê? O lugar do povo de Israel, como povo eleito, é na terra de Israel. Esse é o preço da eleição. Isso tem que estar lá. Quando você vai ver Rabino falando por que Deus permitiu o Holocausto, o Rabino ele fala. Um dos motivos é o quê? Os judeus começaram a chamar Berim de Jerusalém. De tão assimilados que eles já estavam. Eles já não sentiam mais judeus, já se sentiam alemães. Aqui, eles já não mais se sentiam hebreus. Eles já viviam como egípcios. Já viviam como egípcios. A casa deles já era egípcia. Tanto que, nos umbrais das portas deles estavam o quê?
Já tinham símbolos egípcios lá na porta da casa deles também, como um egípcio qualquer. Aí o Eterno diz o quê? Passa sangue em cima disso aí. Passa o sangue do cordeiro em cima aí dos umbrais aí. Porque não são essas divindades pagãs que vão salvar vocês, não. Sou eu. Então eles já se sentiam egípcios, já estavam assimilados. E toda vez que o povo de Deus começa a se assimilar, Deus permite o juízo. E aí é complicado. Toda vez que o povo de Deus aceita ser assimilado, vai se assimilando, Deus permite o juízo. E aí aconteceu no Egito, aconteceu na Espanha, Portugal, aconteceu na Alemanha. Os judeus já começaram na Alemanha a usar nomes alemães. Já estavam dando nomes para os seus filhos, nomes judaicos. Estavam dando nomes alemães. Ou seja, isso é um sinal de assimilação. É um sinal claro de assimilação para o judeu. E aí, Deus permitiu que, conforme o versículo 8 aí, um novo rei se levantasse e que começasse a oprimir o seu povo. E é algo interessante que eu quero que você anote. Não é algo bom, mas sabe o que os rabinos ensinam sobre o êxodo, sobre essa opressão aqui que os judeus tiveram que sofrer com os egípcios antes da redenção, antes do êxodo? Não há possibilidade de se atingir a redenção sem que haja tormento e escravidão. Não há possibilidade de se atingir a redenção sem que haja tormento e escravidão. Então, sempre antes da redenção, vem o quê? Perseguição. Então, é por isso que, antes de Yeshua voltar, o que vai acontecer? Perseguição, gente. A redenção final, ela não vem antes. O que vai vir antes da redenção? Assim como houveram as 10 pragas no Egito, vai haver os juízos de Deus sendo derramados sobre a terra antes que venha a nossa redenção. O Apocalipse é um paralelo de Êxodo, do Êxodo. E assim como o exército inimigo egípcio foi afogado aonde? No mar, vivo. O anticristo, a besta, o falso profeta vão ser jogados vivos no lago de fogo e enxofre. O paralelo é o mesmo. João, ao dar a revelação do Apocalipse, é a mesma coisa. E aí, quando é instaurada a perseguição, olha só o versículo 10. Venham, usemos de sabedoria para lidar com eles. E aí, o que o faraó diz? De outro modo, eles continuarão a multiplicar-se, em caso de guerra, eles podem aliar-se aos nossos inimigos e lutar contra nós e deixar a terra de uma vez. Anote aí o versículo 10. Qual que foi a primeira estratégia de Faraó? Propaganda enganosa. O que Hitler mais utilizou na Alemanha nazista? Propaganda.
Propaganda, propaganda, propaganda. O que o ministro da propaganda de Hitler falou? Uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Essa é a frase dele. E está aí até hoje. Eu quero tornar uma mentira verdade, vai repetindo ela. Vai replicando. Aí ela vai ser contada como verdade. Isso aí não é de hoje. Não, essa foi a propaganda. O que Faraó faz? Faz uma propaganda enganosa. O que os judeus estavam fazendo, gente? Eles estavam ajudando na economia egípcia, estavam construindo, ajudando a construir o país, já se sentiam egípcios. Eles não iam se levantar, mas o faraó levanta, opa, nós temos um problema econômico aí, nós temos um problema político. E esse povo aí, pode ser que quando vem algum inimigo, ele se alinha a eles e saiam daqui. Não vamos deixar isso acontecer. Então, a primeira estratégia deles foi propaganda enganosa. E o versículo 10 está aí. Venham, usemos de sabedoria. Algumas outras versões traz astúcia. Usemos de astúcia. Então, a primeira estratégia foi propaganda enganosa. E o faraó, Hitler, nada mais é do que um antítipo do anticristo. É um tipo. Antítipo não, um tipo. Um tipo do anticristo. O que o anticristo vai fazer também contra o povo de Deus? Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Faraó fez, Hitler fez. E como é que eu começo a perseguir um segmento, um povo, assim à toa? Não, primeiro nós temos que levantar um problema. Eles estão causando um problema. E aí, qual que é a estratégia? Eu começo a acusá-los de algo que eu sou. Seus fascistas, né? Hoje nós temos crianças aí e vai ter que editar essa parte. Hoje tem crianças aí com a camisa do Brasil, chamar de fascista. Então, propaganda enganosa. Eu chamo o outro daquilo que eu sou. Então, vão se aliar aos nossos inimigos e lutar contra nós. Pelo contrário, eles que tinham esse intento. Olha o final do versículo 10. Não vamos deixar eles sair da terra. Vamos usá-los, vamos oprimi-los. Então, o faraó, a liderança política estava acusando o povo de algo que eles que queriam fazer. O povo de Israel, em momento nenhum, queria fazer mal aos egípcios. Mas os egípcios, por quererem usufruir, explorar e fazer o que quiserem com o povo de Israel no Egito, o que eles fizeram? Vão acusar eles daquilo que nós queremos fazer. Então, essa é a famosa propaganda enganosa. Versículo 11. Por isso, impuseram-lhes capatazes para oprimi-los com trabalhos forçados. Como é que está na versão dos irmãos aí, o versículo 11? Feitores de obras. Tá. Na verdade, aí no hebraico é sarmicim. É literalmente ministro de impostos. Então, anote aí, versículo 11, na verdade, é ministro de impostos. Qual foi a estratégia deles?
Isso aqui é a estratégia que eles vão usar. Anote aí, os egípcios aumentaram a carga tributária sobre os judeus para enfraquecê-los financeiramente e só depois condená-los a trabalhos forçados. É um processo. O que eu faço primeiro? Eu quebro a economia. Estratégia. Para eu implantar um sistema, eu primeiro preciso quebrar a economia. E aí, o que eles colocaram? O ministro de impostos. Eles aumentaram a carga tributária sobre os judeus para enfraquecê-los financeiramente primeiro, para depois fazer eles trabalharem, fazerem eles condená-los a trabalhos forçados. E aí o versículo 11 diz, por isso impuseram-lhe então ministros de impostos e eles construíram para o faraó cidades, armazéns de Pitom e Ramsés. Ou seja, como que eles construíram essas cidades, armazéns? Através dos seus impostos. Então, segunda estratégia, anota aí, marginalização. Vamos colocar eles à margem da sociedade. Marginalização. Exclusão. Foi a segunda estratégia, marginalização e exclusão. Está aí no versículo 11. Então, colocaram o ministro de impostos, ou seja, vamos enfraquecê-los financeiramente primeiro. Hitler não mandou eles direto para o campo de concentração. Primeiro, quem colocou eles? Símbolos, a estrela de judeu. Todo judeu ficou primeiro marcado para saber, esse é judeu. E aí, o que aconteceu? Não vamos comprar na loja dele não, porque ele é judeu. E aí, eles foram o quê? Se enfraquecendo economicamente primeiro. Eu preciso quebrar a economia primeiro para implantar o meu sistema. Hã? Tinha. Tudo. Depois, criaram-se os guetos, aí marginalizou mesmo. Lembra? Os judeus tinham que viver em um só lugar, num amontoado. E aí foi gradativo. Não é algo estrondoso. Vamos fazer de forma gradativa. E Hitler foi fazendo isso, né? Como que eu mato um sapo em água fervente? Eu ponho, né, a panela, ponho a água fria e ponho o sapo lá. E ligo o fogo. O sapo não vai achar ruim, a princípio. Só que a água vai sendo aquecida. Na hora que ele assustar, ele já morreu. A água ferveu. É um processo gradativo. Para as pessoas irem acostumando com a ideia. Primeiro eu coloco um símbolo judaico. Depois, como a Paula deu exemplo aí, vamos restringir, vamos pôr horário para abrir, horário para fechar, horário para circular, vamos pôr regras. Depois vamos montar guetos, eles vão ficar em um lugar só, eles, vamos segregá-los, vamos marginalizá-los, vamos excluí-los. E aí depois, quando a sociedade já estava acostumada com eles, marginalizados, excluídos, não faz diferença nenhuma.
Agora pode mandar eles, pode colocar eles nos vagões e mandam eles para os campos de concentração para ser exterminados. É assim que o maior país cristão da época, que era a Alemanha é o maior país cristão. Como é que isso aconteceu assim, debaixo dos olhos dos cristãos? É porque foi gradativo, vão acostumando eles com a ideia, né? E quando vier acontecer, ninguém vai assustar. E aí sim, nós temos o versículo 12 e 13. Contudo, quanto mais os egípcios oprimiam, mais eles se multiplicavam e cresciam, até que os egípcios ficaram com medo do povo de Israel. E aí sim, e os fizeram trabalhar sem descanso, trabalho forçado. Tornando-lhes a vida amarga com trabalho árduo, procurar argila, fazer tijolos, todos os tipos de trabalho do campo. E em todo esse trabalho duro, não foram misericordiosos com eles. Aí o terceiro passo, trabalho forçado. Terceira estratégia foi o ataque à autoestima e liberdade. Então, primeiro, versículo 10, propaganda enganosa. Versículo 11, marginalização e exclusão. Terceiro, ataque à autoestima e liberdade. Olha o versículo 13. Fizeram trabalhar sem descanso. E aí, o 14, tornando-lhes a vida amarga. Ou seja, atacou direto a autoestima deles. Tornaram eles sentindo nada. E aí, depois de atacar a autoestima e a liberdade deles, fazendo trabalhos forçados, depois do trabalho forçado, vem o quê? Lógico, extermínio. Versículo 22. Então o Faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: todo menino recém-nascido deve ser jogado no rio, mas deixem vivas todas as meninas. É interessante, na versão de vocês, como é que está o versículo 22? Então, o Faraó a todos os seus filhos, a todos os filhos que nasceram em nome de Deus, não servem comigo, mas a todos os filhos... Aí o tradutor matou, tá vendo? Não existe a palavra hebreus no original. Ele disse a todo o povo. Aí era filho de egípcio e filho de hebreu. Só que o tradutor falou, não tem lógica, né? Os egípcios não iam jogar os filhos dele também no Nilo. Não só iriam, como fizeram. Jogaram os seus filhos no rio Nilo, conforme a ordem do ditador. Ele falou, tem que obedecer e ponto final. Por que eles fizeram isso? Aí a tradição oral vai nos ajudar. A lei oral vai nos ajudar. Porque os magos do Egito, e nós vamos ver nas outras porções, eles, através lá dos oráculos deles, através dos demônios lá, né, eles descobriram que ia nascer um libertador para libertar o povo de Israel. E que nasceu naquele dia, no dia desse decreto aqui. Esse era o 22? É o 22. A todo o seu povo. É porque não tem a hebreu. Não tem no original a palavra hebreu. Foi todo o povo, egípcio e hebreu, para jogar os seus filhos
Todo menino recém-nascido deve ser jogado no rio Nilo. E por que jogado no rio? Os magos lá falaram, olha, tem que jogar no rio Nilo, porque nós vimos que ele vai ser punido pelas águas. E eles não erraram, em dois sentidos. Eles não erraram que nasceu, de fato, o libertador, que era Moisés, que ia libertar o povo de Israel do Egito, e que Moisés iria ser punido por causa das águas, mas não das águas do rio Nilo, mas por causa do episódio lá da rocha, das águas. Ele foi punido por causa das águas e ele não entrou na terra prometida, né, por ter batido na rocha ao invés de ter conversado com ele. Isso é a tradição oral, a lei oral explica. Então, por isso que eles falaram, ó, tem que matar e tem que jogar no rio Nilo. Mas nós vimos que Deus, né, deu um escape ali para Moisés e ele não morre nas águas do rio Nilo. Ele é pego pela filha do faraó e é criada como um príncipe ali no palácio do Egito, debaixo do nariz do faraó, né? Deus gosta de zombar dos tiranos, Deus gosta. Falar, você vai matar o libertador, então? Ele vai ser criado debaixo do seu nariz e você não vai ver. Deus é assim. Então, egípcio e hebreu jogaram seus filhos recém-nascidos na água. Então, o terceiro passo é o extermínio. Eles estavam tão acostumados com a propaganda enganosa, com a marginalização, com o ataque à autoestima e à liberdade, que o extermínio já não assustava mais o povo. E é interessante porque nesses países onde existem regimes ditatoriais, o povo vai lá para o muro da execução e o povo já não assusta mais. Olha para ditaduras aí do mundo para você ver. Matam, condenam à morte assim. Mas tudo é um processo. Tanto que no versículo 22 nós vimos aí, até os egípcios jogaram seus filhos. Pensa, seu filho é recém-nascido, você jogar aí na água, porque o ditador pediu para jogar o meu filho. Porque nasceu aí o libertador do povo judeu, a gente não pode deixar esse povo sair daqui. Eles têm que ser os nossos escravos. Então, não existem meras semelhanças. Aquilo que fizeram aqui no Êxodo, em Êxodo capítulo 1, fizeram na época da Inquisição, fizeram na Alemanha nazista e vão fazer no final dos tempos. Vão ser o quê? Propaganda enganosa, né? O que a Bíblia fala muito, né? Que o falso profeta e a besta vão fazer? Enganar. Qual que hoje é a forma de você vender um veneno? Todo mundo sabe que a Coca-Cola é um veneno. Vai ter que editar essa parte também. Mas todo mundo sabe que a Coca-Cola é um veneno e todo mundo toma. Por causa de quê? Propaganda. Propaganda. É fato, gente. Toma Coca-Cola e mede a sua glicose. Ou pega o medidor de glicose, alguém tem aí, avó com problema de glicose, pega o medidor de glicose e põe lá na Coca-Cola e vê quanto que vai dar. Está tomando veneno, destrói os ossos, pode causar câncer. A gente viu, desentope pia, tira ferrugem. E a pessoa toma. Por quê? Propaganda. Nós somos bombardeados com marketing, com propaganda, é toda hora, é todo dia. Eu só estou dando um exemplo, são vários exemplos. Esse eu não posso falar também, senão vai ter que editar. E aí lá vai as propagandas. E aí as pessoas compram.
Então, o que o anticristo vai trabalhar? Vai trabalhar com propaganda, gente. Hoje tem imprensa, hoje tem mídia. E ele responde como as pessoas gostam de ouvir mentira, né? Gosta. Parece que assim, a verdade que dói, é difícil de aceitar, é pior do que se ouvir uma mentira branda ali que vai massagear o coração, né? E opta pela mentira. Opta pela mentira. Aceita mesmo, literalmente, a mentira. E aí a gente vê e a gente não pode assustar com esse versículo 22. Como assim? Todo mundo pegou o recém-nascido e jogou dentro do rio Nilo. Aceita. Aceita. Mas tudo tem as etapas. Então, o que o anticristo vai fazer? Vai fazer propaganda enganosa. Né? Ele vai enganar as massas. Vai enganar as nações. Vai enganar a multidão. Aí depois começa a perseguição, né? Que aí vem a marginalização, a exclusão. Aquele que não tiver a marca da besta, o que não vai acontecer com ele? Ele não vai comprar e nem vender. O que é isso? Marginalização, exclusão. Opa, você não faz parte do time. Você está marginalizado, você está excluído. Então, primeiro, enganar. Vamos, mídia, vamos enganar as massas. Depois, marginalização. Aquele que não tem a marca da besta não vai comprar e nem vender. Você está marginalizado. E aí depois, começa o ataque à autoestima e à liberdade. Né? Você vai ser censurado. Você não pode entrar em qualquer lugar. Você não pode frequentar qualquer lugar. E aí, nesse ponto, a própria pessoa que é perseguida, ela acredita naquilo. Porque não é só a autoestima da pessoa. Ele tira muito a dignidade da pessoa. Ela não sabe mais se ela é gente, se ela não é gente, se ela realmente está querendo melhoria. Daí isso aconteceu no local. Nossa, tem como. Então, a pessoa realmente acredita que ela é inferior. Ela aceita que ela realmente está naquilo. Então, é uma retirada da dignidade da pessoa. Tira, de fato, a liberdade mesmo. Você vê que você deu outro exemplo clássico aí, ó, o escravo. Como assim você trabalha o dia inteiro, forçado, e você se acha, porque todo mundo fala, você é inferior. Você nasceu para me servir. E aquilo ficou na cabeça das pessoas, não. Pessoas tentando reverter o civismo. Por exemplo, os índios foram catequizados, porque os índios foram considerados tendo alma. O negro não. O negro não tinha alma, não. Por isso que eles não preocuparam de catequizar negro. Não, negro ele não tem alma. Ele é escravo. E tem muita terminologia lá da região, né? O Caim. Noé, tal, isso. Até no livro mesmo fala. Então pensa uma coisa. Depois foram os judeus. Não, os judeus não têm alma, não. Eles foram acusados de deicídio. Eles mataram Deus. Eles não merecem viver, não. Então tudo é argumento. Você vai tirando... E aquilo que Hitler fez no campo de concentração foi isso mesmo. Eles viraram bicho. A maioria deles viraram bicho lá nos campos de concentração. Era dada uma lavagem por dia só. E trabalho forçado. Trabalhavam nos vagões, trabalhavam construindo as estradas para os nazistas, ganhavam só uma porçãozinha de comida. Por isso que você vê lá, eles pele e osso, literalmente pele e osso, os que saíram do campo de concentração. Por quê? Porque até isso foi medido, gente. Eles calcularam... O homem é mau. Eles calcularam uma porção de alimento para eles irem perdendo peso gradativamente. Para eles não morrerem de imediato. Não, vão matar eles aos pouquinhos. Vai dando esse tipo de alimentação que ele vai perdendo peso, desidratando, emagrecendo, definhando até morrer. Como é que eram feitas as torturas na Inquisição? Tinha um médico lá. Falou, vamos parar um pouquinho aqui para ele durar mais, para ele torturar ele mais.
Vamos, para um pouco, senão ele morre. Vamos segurar ele um pouquinho para a gente torturar ele um pouco mais. Era feito assim. E é feito assim. E aí depois, por fim, vem o extermínio. E nós vamos ver que o que vai acontecer no Apocalipse. Quem são essa multidão que vem da grande tribulação? Esses foram aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, que morreram por causa de quê? Por guardar os mandamentos e a fé em Jesus. Está lá. Morreram por causa disso, por guardar os mandamentos e a fé em Jesus. Só que, assim como Deus derramou as 10 pragas no Egito, vamos chamar assim, Deus vai derramar o juízo dele enquanto estiver acontecendo essa perseguição contra o povo de Deus. E aí a pergunta que eu falo, nossa, beleza, você já acabou com algo aí, já desconstruiu algo, eu não vou fugir da grande tribulação. Não vai, querido. Não vai. Por mais que 99% da igreja acredite que o arrebatamento vai ser pré-tribulação, não vai. A igreja passa pela grande tribulação. Você pega aí e estuda a escatologia, até o século XIX, a igreja acreditou sempre que iria passar pela grande tribulação. Sempre. Século XX que criou-se essa ideia do pré-tribulacionismo. E ela ganhou força com a Bíblia de estudo do Scofield, os filmes do Tim LaHaye, deixados para trás, aí criou-se essa ideia. Virou até lei nos Estados Unidos, eu acho. Eu não tenho certeza disso. Que tinha que ter 2 pilotos. Um não podia ser crente. Sério. Eu não sei se é verdade, mas reza a lenda. Por quê? Por causa até dessa influência, dos deixados para trás. Então, o que nos conforta? Nos conforta que haverá salvação, haverá redenção, as pragas não atingiram, nós vamos ver, ao povo judeu, só atingiam os egípcios. No Apocalipse você vai ver lá, aqueles que são de Deus são selados, as pragas não atingem quem é de Deus, quem tem o selo de Deus. E é isso que nos conforta. É saber que nós estamos do lado certo, nós estamos no caminho certo. E estudar o livro de Shemot é estudar a nossa identidade. Estudar o livro de Shemot é entender o Apocalipse, aquilo que está prestes a acontecer nos nossos dias. Amém? Então, Shabbat Shalom a todos os irmãos e até o próximo estudo.